galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje, falaremos sobre funções inorgânicas e a sua classificação. Hoje trataremos dos ácidos. Mas antes de começar a aula, se inscreve no meu canal e dá um like nesse vídeo. Primeiramente, vamos falar de um modo geral dos ácidos. A palavra ácido, ela vem do latim acidus, que significa azedo. A imagem representa bem isso. Os ácidos são substâncias que avermelham o suco de uva ou suco de amora. Nós temos 3 definições para os ácidos. A definição mais popular sobre os ácidos é a definição de Arrhenius, que diz que o ácido é toda substância que, por adição de água, ioniza a íons oxônio. Ou também podemos falar que ionizam liberando íons H+. Essa é a versão mais popular, conforme representado pelas reações a seguir. Então, aqui a gente tem ácido clorídrico mais água liberando o íon oxônio mais o íon cloreto. E aqui a gente tem o HCl, ácido clorídrico, mais água, ionizando a íons H+, e Cl-. Uma outra definição, também bastante difundida, diz respeito à teoria de Bronsted-Lowry, teoria protônica, que diz respeito a toda substância que doa prótons H+, é chamada de ácido, segundo essa teoria protônica. Então, aqui eu tenho ácido clorídrico, que doou um próton para a água. Por fim, temos uma outra teoria, que é a teoria de Lewis, ou teoria eletrônica, que diz que o ácido é a espécie química, molécula ou íon capaz de receber par de elétrons não compartilhados de outra espécie química. Agora, nós iniciaremos a classificação dos ácidos. Nós podemos classificar os ácidos segundo o número de oxigênios, a natureza do ácido, os hidrogênios ionizáveis, a quantidade de elementos químicos que formam o ácido e a volatilidade. A água e o ácido, na sua forma pura, não conduzem eletricidade. Eles só vão conduzir eletricidade quando sofrem ionização. Primeiro, vamos classificar os ácidos quanto à presença de oxigênio. Antes disso, eu queria que vocês olhassem esses ácidos e observassem o que eles têm em comum. Todos eles começam com íons H+. Todos eles começam com H. O íon H+, ele é formado após a ionização. Então, todos eles ionizam a íons H+, e todos eles iniciam a sua estrutura com o hidrogênio. Aí nós temos um grupo de ácidos que não tem oxigênio, não contém oxigênio, que nós vamos chamar de hidrácidos. E um grupo de ácidos que contém oxigênio em sua estrutura, e eles vão ser chamados de oxiácidos. Nós podemos classificar os ácidos quanto à natureza do ácido. Ele pode ser orgânico ou inorgânico. Os ácidos orgânicos são compostos que contêm um átomo de carbono
ligado a um átomo de oxigênio por ligação dupla e a um grupo hidroxila por uma ligação simples. Esse grupo é o grupo carboxila, que pode ser representado dessa forma aqui, COOH. Os ácidos inorgânicos são de origem mineral e dividem-se em hidrácidos e oxiácidos, como eu já falei. Os ácidos inorgânicos, eles iniciam sua estrutura com o hidrogênio, sua fórmula molecular. Nós podemos classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O hidrogênio ionizável é o átomo de hidrogênio que se desprende da molécula do ácido sob forma de próton, íons H+, em presença de água. Todo ácido de arrênios apresenta hidrogênio ionizável. Pode ocorrer que nem todos os hidrogênios sejam ionizáveis. Como a gente pode saber? De maneira geral, todos os hidrogênios dos ácidos oxigenados, dos oxiácidos, são ionizáveis. Os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados ao átomo de oxigênio. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Nos ácidos orgânicos, só se ioniza o hidrogênio ligado à carboxila. Nós vamos classificar quanto ao número de hidrogênio ionizável. Então, se ele tiver um hidrogênio ionizável, a gente vai chamar esse ácido de monoácido ou monoprótico. Um hidrogênio ionizável. Se ele tiver 2 hidrogênios ionizáveis, nós vamos chamar esse ácido de diácido ou diprótico, que é o caso do H2 aqui. Esse 2 indica que ele tem 2 hidrogênios e esses 2 hidrogênios são ionizáveis. Ácido sulfúrico. Os triácidos são os ácidos que apresentam 3 hidrogênios ionizáveis. Então, aqui, 3 e 3. E os tetrácidos são aqueles que apresentam 4 hidrogênios ionizáveis. 4. Nós podemos classificar os ácidos quanto ao número de elementos químicos diferentes que formam o ácido. Se eu tiver 2 elementos químicos diferentes, olha, hidrogênio e cloro, ou hidrogênio e enxofre, hidrogênio e bromo, 2 elementos químicos diferentes, nós chamaremos esse ácido de binário. Quando ele tiver 3 elementos químicos diferentes, ele será ternário. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Nós chamaremos o ácido de quaternário quando ele apresentar 4 elementos químicos diferentes, que é o caso desse ácido aqui, que ele tem H, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, ou hidrogênio, enxofre, carbono e nitrogênio. Os ácidos também podem ser classificados quanto à volatilidade. Volatilidade é a propriedade que as substâncias têm de passar do estado líquido para o estado gasoso. As substâncias com baixa temperatura de ebulição são consideradas mais voláteis, pois passam do estado líquido para o estado gasoso com maior facilidade. A maioria dos ácidos são voláteis, mas existem 3 ácidos importantes que são chamados de ácidos fixos. Então, os ácidos voláteis são ácidos com baixa temperatura de ebulição, que é o caso de todos os hidrácidos, o ácido nítrico, o ácido clórico, ácido fórmico, que é o ácido metanoico, e o ácido etanoico, que é o ácido acético. O ácido acético é o ácido que compõe o vinagre. E é fácil perceber a volatilidade do ácido acético, porque ao abrir um frasco com vinagre, logo a gente percebe o seu cheiro característico, e isso indica que ele é volátil. Os ácidos fixos
são ácidos que apresentam elevada temperatura de ebulição. Nós temos o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido bórico. Todos com elevada temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição. Nós podemos classificar os ácidos quanto à sua força. E aí a gente vai lembrar do grau de ionização. O grau de ionização, ele relaciona a quantidade de íons H+ disponíveis em solução em relação ao total de moléculas presentes. O grau de ionização menor que 5% indica que o ácido é fraco, que é o caso do ácido carbônico. Grau de ionização entre 50% e 5% é classificado o ácido como moderado, que é o caso do ácido fluorídrico, HF. E ácidos com grau de ionização superior a 50%, que é o caso do ácido clorídrico, eles são chamados de ácidos fortes, são classificados como ácido forte. Para determinar a força de um ácido, sem conhecer o seu grau de ionização, é possível guiar-se pelas regras práticas a seguir. Então, aqui eu tenho os hidrácidos. Hidrácidos fortes, HCl, HBr e HI. Ácido clorídrico, ácido bromídrico e iodídrico. O único hidrácido moderado é o ácido fluorídrico, que é o HF. Todos os outros hidrácidos são considerados fracos, que é o caso, por exemplo, do ácido cianídrico e do ácido sulfídrico. Já para os ácidos com oxigênio, que são os oxiácidos, para saber a força de um oxiácido, basta subtrair a quantidade de oxigênios, que eu vou representar pelo Y, pelo número de hidrogênios ionizáveis, pelo X. A fórmula geral de um oxiácido é assim, ela inicia a sua estrutura com o hidrogênio, assim como todos os outros ácidos inorgânicos. Eu vou ter um elemento que eu estou representando aqui por E, e eu vou ter oxigênio na estrutura, porque ele é um oxiácido. Quando Y menos X for maior ou igual a 2, o ácido é considerado forte. Quando Y menos X é igual a 1, o ácido é considerado moderado. E quando Y menos X for igual a 0, o ácido é fraco. Então, aqui eu tenho ácido sulfúrico. Vou fazer 4 menos 2. Então, quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. Me forneceu um valor 2. 2 é ácido forte. H3PO4, que é o ácido fosfórico. Faço 4 menos 3, quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. O valor fornecido foi 1, que indica que o ácido é moderado. HClO2, ácido cloroso. Faço 2 menos 1, valor fornecido 1, que indica que o ácido é moderado. H3BO3, ácido bórico. 3 menos 3 igual a 0, que indica que o ácido é fraco. HBrO é o ácido hipobromoso. 1 menos 1 igual a 0, que indica que o ácido é fraco. Uma observação importante é sobre o ácido carbônico. Ele é uma exceção a essa regra, porque pela determinação ele seria um ácido moderado, mas experimentalmente já se verificou que ele é um ácido fraco. Então, o ácido carbônico, que é o H2CO3, é um ácido fraco.
Muito importante isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo!